Boa noite. Nós temos algumas cartas e alguns recados. Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas. Quem está sempre com a gente, quem está vindo pela primeira vez também, seja bem-vindo, seja bem-vindo. O trabalho da casa, vou falar um pouquinho da casa, do centro, que muita gente que vem aqui não são espírita. Aqui tem algumas pessoas que são espíritas e aqui frequenta até evangélico, né? Só que eu falo assim, a gente entra na casa espírita, muitos que vieram aqui, às vezes ele vem movido pela dor da saudade, porque a gente não imaginaria pisar numa casa espírita, né? É um preconceito que a gente cria sem conhecer, né? Alguém falou pra gente lá atrás, mais ou menos assim, espiritismo não é bom, a gente tem que ter cuidado, e a gente traz isso porque a gente traz aquela imagem, que tudo que é ligado ao espírito muitas vezes não é bom. E aí quando você entra na casa espírita, vem aquela surpresa. Casa espírita, ela fala pra gente de Jesus. E ela vai falar sempre para você disso. Qual é o ensinamento, André, que nós temos que seguir? Segue Jesus. Eu tenho uma frase que eu falo sempre aqui, ela não é minha, mas desde o dia que eu a ouvi, eu pratico ela. A vida é bela, a gente que estraga ela. Quando que a gente estraga ela? Quando a gente não aplica os ensinamentos de Jesus. Quais são os ensinamentos? Bondade, caridade, fraternidade, respeito, compreensão. Respeito. Quando eu falo de respeito aqui, eu toco numa tecla, eu digo assim, eu vou tocar, vou falar e vou sair devagarzinho. Se nós fôssemos falar de política aqui dentro, ia dar briga. E a doutrina, ela diz assim pra gente, eu tenho que aprender a respeitar o meu irmão, independente de X ou Y. Cada um tem o direito, mas é meu irmão. Então você veja como é que as coisas fluem mais fácil. Mas não, né? E não é só nesse sentido. Eu trouxe esse sentido porque a gente sabe que causa um reboliço por aí danado. Mas tem tantas outras coisas. Nosso irmão, nossa irmã, que... Só baixar o som. Que são homossexuais. Perdão o jeito meu de falar assim, mas é com carinho. Quem me conhece sabe. Eu tenho o maior carinho, o maior respeito. Muitas vezes não são bem-vindos, não são julgados, são condenados. A pessoa às vezes fala de longe. Se pega na mão então, pega na mão assim, ó. Se era na época lá da Covid, já passava um alquinho, né? Que diz assim, agora é o alquinho do Covid. E a gente sabe muitas vezes o que é isso. É meu irmão, é minha irmã. Desculpa, a opção sexual, é meu jeito de falar, tá? Mas a opção sexual de cada um não influencia em nada. É um ser humano, é um espírito. Chico, ele diz assim, é um espírito. Como qualquer um. Merece nosso amor, merece nosso carinho, né? Aí algumas pessoas embasam na Bíblia. Jesus perguntaram um dia assim para ele, mestre, qual é o maior mandamento? E Jesus falou assim, é amar a Deus acima de todas as coisas. Qual é o segundo? Semelhante ao primeiro, ama o teu próximo como a ti mesmo. Todos são meu próximo. Qualquer um é meu próximo. Qualquer um, né? E ainda vai mais longe, porque Jesus ensinou a gente a não fazer acepção de pessoas. Olha só, quando você vai ver a vida de Jesus, ele ensinou isso. Não fazer diferença entre as pessoas, não fazer acepção de pessoas, todos são iguais e tal. E às vezes a pessoa, ela fala de Jesus, mas ela escolhe. Ela não vive,
não pratica. E aí a doutrina espírita é isso. A doutrina espírita ela fala assim, ó, a gente precisa, a vida é bela, a gente que estraga ela. Perdão é uma coisa que a gente precisa exercitar. Que às vezes você diz aquela frase, eu perdoei, mas eu não quero ver nem pintado de ouro na minha frente. Então você não perdoou. Você não perdoou. Eu sempre falo, quando eu falo disso aqui, eu falo assim, imagina aquela cena, você acordar de manhã e ir na padaria para ir trabalhar cedo, aí você vai na padaria, compra aquele pão quentinho, que é só chegar em casa, né? Ainda mais com esse friozinho, café com leite, pão com manteiga, manteiga derretendo, não tem coisa melhor. Aí você encontra a pessoa na rua, aí você já chega em casa, a frase é mais ou menos assim, que ódio, encontrei fulano. Acabou com o meu dia, o dia nem começou. Imagina uma pessoa dessa quando der 5 horas da tarde, como é que vai estar? O dia nem começou. E ainda vai mais longe, que ainda vira e ainda fala assim, e não sabe a maior. Fulano ainda teve a capacidade de olhar e dar um tchauzinho para mim. Que raiva. Se eu pudesse, eu pulava no pescoço naquela hora. Então, e aí a pessoa da vida fala assim, porque eu não falei nada. Eu não sou hipócrita. Primeiro, desculpa eu ser sincero. Cumprimentar as pessoas faz parte de uma coisa que nós chamamos de educação. Princípio básico. Respeito, educação, tal. Não desejar o mal para o outro, né? Porque quando a gente tem esse sentimento, você vai querer que o outro se exploda. Morra, que morra, meu Deus do céu, mas ué. A doutrina espírita, ela ensina isso pra gente, né? Não se paga o mal com o mal, a gente, né? Quem sofre é essa pessoa que foi buscar o pão. Agora, se eu estou liberto desses pensamentos, é mais gostoso. O dia vai ser mais leve. O dia vai ser mais tranquilo. Então, quando a gente aplica os ensinamentos de Jesus na nossa vida, a vida ela fica mais fácil, ela desconflita. Isso é a doutrina espírita. Ensinar algo para nós assim, né? Eu presto conta dos meus atos. Ah, André, mas o fulano? Fulano é fulano. Vamos orar por ele, vamos rezar por ele, vamos fazer uma prece por ele, né? Mas cada um presta conta dos seus atos. Reforma íntima. O que é a reforma íntima? É isso. Eu melhorar um pouquinho. Olhar o meu próximo de uma outra forma. Todo mundo é igual. Né? Amar o próximo como assim. Porque às vezes a gente quer ser tratado com carinho, mas não trata o outro. Ama o próximo como a ti mesmo. Trata o teu próximo como você gostaria que fosse tratado. Porque o pessoal usa muito a frase de Facebook. Facebook, minha avó chamava de fuçabook. E ainda tem mais ainda. Aí você vira e fala assim, aquelas frases, eu chamo de frases de impacto. Tem uma que é o tal do ranço. E todo mundo, agora eu peguei ranço. Aí o pessoal já faz o bolo do ranço. A camisa é do ranço. Mas ué. Né? Hoje o Jean, ele fez a palestra aqui para nós e ele falou um pouco dessa parte de vibração. A gente atrai aquilo que a gente pensa. Acorda amanhã, você vira e fala assim, que dia gostoso. Obrigado, Jesus. Gratidão, estamos começando um dia. Como é bom, né? Como é bom estar aqui. Está um pouquinho frio, tá? Mas também faz parte do processo. Obrigado, está gostoso. Acorda e reclama. Nossa, que dia chato, que dia coisa. O seu dia vai ser pesado. Nós atraímos aquilo que nós pensamos.
O pessoal tem uma frase que fala assim, joga para o universo, né? Não tem aquele pessoal que usa essas frases? Joga para o universo. Às vezes o que você está jogando para o universo, meu irmão, são esses pensamentos, é essa vibração. E aí a gente já acorda, o dia está naquele dia chato, e nada tá bom, tudo incomoda. É o que nós chamamos de vibração. É o que nós chamamos de vibração. Então a doutrina, ela ensina isso pra gente, né? Da gente se melhorar, da gente como pessoa. A morte não é o fim. André, a morte não é o fim? Não, vamos para a Bíblia. Jesus sobe no monte para orar, na transfiguração. Naquele momento, ele conversa com Moisés e Elias. Eu vou usar a linguagem popular e depois eu vou usar a linguagem da doutrina espírita. Ele conversa com Moisés e Elias que já eram mortos. Para nós usamos a expressão desencarnado. Pode ler. Você vai lá no Evangelho, procura lá na parte da transfiguração. É aquele momento que Jesus sobe no monte para orar ali. Naquele momento está escrito, ele conversa com Moisés e Elias. Aqui, ó, mostra para mim. Primeiro, a imortalidade da alma. 2 espíritos que haviam desencarnado, mas os espíritos continuavam vivos. É o que a doutrina acredita. Comunicação dos espíritos. Se não for comunicação dos espíritos, me corrija. Mas era Moisés e Elias conversando com Jesus. Se era Moisés e Elias conversando com Jesus, nós vamos chamar aquilo do quê? Se não for uma conversa. Se não for uma comunicação. Se não for um diálogo. Muitas pessoas que entram aqui, eu falo isso nesse momento para poder esclarecer um pouquinho, porque tem gente que tem receio. Por exemplo, nós estamos invocando os mortos, que o pessoal tem muito a usar essa frase. E fala assim, se vocês falarem assim, vou numa reunião de psicografia, a resposta deles para vocês vai ser, para com isso. Deixa, ó, não mexe com essas coisas não. Não mexe com essas coisas, deixa isso, porque isso aí, ó, essas coisas não é boa, só atrai coisa ruim. Primeiro que nós não invocamos. Existe uma diferença entre a palavra invocar e a palavra evocar. Nós evocamos. O que é evocar? Evocar é lembrar. Meu pai é desencarnado. Eu lembro do meu pai todos os dias. Falo sempre aqui, eu tive uma criação de tomar bênção, de mãe, de pai, de avô, de vó, tio, até hoje. Minha mãe esteve aqui hoje. Ela entrou, fui lá, dei um abraço, tomei a bênção dela. Então, nós evocamos. O que nós falamos? Nós falamos assim para eles, olha, é uma reunião de psicografia. Se você, o senhor, cada um usa uma expressão, o seu ente querido, se você puder, eu vou ficar feliz. Óbvio, quem que não vai ficar feliz em receber uma notícia? Claro que vamos. Então nós evocamos, nós falamos para ele, olha, eu te amo. Eu digo para meu pai, benção pai, te amo. Isso faz mal? Não. O que faz mal? Mal é quando a gente reclama. Você quer ver uma coisa que faz mal? Às vezes a gente vira e fala assim para eles. Oi fulano, por que você me deixou? Tem gente que briga. Por que você foi embora? Por que você me deixou? Só um furou a fila. Com muito carinho quando eu falo isso. Que é o nosso irmão e a nossa irmã que se suicidou. Esse furou a fila. E mesmo assim merece todo o carinho nosso. Porque ninguém veio para sofrer eternamente. Desculpa eu estar... Nossa, André, porque o pessoal... Esses dias teve uma senhora, foi num trabalho de sábado.
E aí ela virou e falou assim, nossa, eu queria fazer uma pergunta. Aí era até o Jean que estava fazendo, mas eu de vez em quando eu dou meus pitacos também, né? Aí ela virou e falou assim, deixa eu fazer uma pergunta, porque está escrito lá na Bíblia que o suicida não herdará o reino de Deus. E eu queria saber. Falei, então, esse versículo não existe na Bíblia. André, não existe? Não. A Bíblia, ela fala pra gente de valorizar a vida. Mas não existe esse versículo escrito assim. O suicida não herdará o reino de Deus. Você quer ver uma outra frase, outro versículo que todo mundo fala, muita gente fala. O pessoal fala assim, Jesus morreu para nos salvar. Essa frase não é bíblica. O pessoal usa essa frase, mas ela não é bíblica. O livro dos Espíritos, ele diz assim pra gente, nós temos o direito de dispor da nossa própria vida? E a resposta é, não, quem faz isso transgride a lei de Deus. Então o nosso irmão que se suicidou, a nossa irmã, né, ele merece todo o carinho, merece ser acolhido. Por que não? Por que não? Qual é o tempo que eu preciso esperar para vir receber uma carta do meu ente querido? Tem gente que põe tempo. 1 ano, 6 meses, 1 mês. Qual é o tempo? Chico, ele diz assim para a gente, tão logo após o desencarne pode acontecer uma comunicação. Não existe o tempo. Nós, seres humanos, que temos essa... A gente cria regras. A gente tem uma mania que todo mundo que desencarna sofre. Aí você vai dizer assim, todo mundo? Fala assim, Jesus amado, mas não escapa um. Né? Porque a gente tem, fulano desencarnou e está sofrendo. Fulano. Às vezes você conversa com o pessoal, você não vê o pessoal, fala assim, não tem um. Fala assim, nossa, fulano tá bem, graças a Deus, então é difícil. Aí às vezes a pessoa recebe uma carta, aí o outro já vira e fala assim, ih, tá muito cedo, porque ele está sofrendo. Você está vendo como é que é a cabeça do cidadão? O cidadão muitas vezes ele tem isso. Então o nosso ente querido, todos podem escrever? Todos podem escrever, cada um no seu tempo. Aí o tempo é um telefone que toca. Eu conheci pessoas que levaram 6 meses para receber a primeira carta da mãe, que havia desencarnado. Conheci um senhor que levou 28 anos para receber a primeira carta da esposa dele. Não existe um tempo. Cada um é um espírito. Cada espírito é um espírito. Ninguém vira espírita quando desencarna. Né? Ninguém vira espírita. Nós somos espíritos. Lá no plano espiritual nós temos os nossos irmãos evangélicos, católicos, os espíritos. Nós temos. Só que aí eles vão entendendo aquilo que, com muito carinho, quando eu falo isso, nossa, eu achava que morreu era o fim, não é o fim. Por isso que o pessoal, a doutrina fala assim, que existe alguns espíritos que eles entram no estado de torpor. Usa essa palavra. Vamos trazer para uma linguagem, os jovens conhecem mais fácil. Buga a mente. O que é bugar a mente? Você entra em confusão. Você fala assim, nossa, eu morri. Morri, mas não morri. Meu Deus, morri, mas estou aqui. Estou bem. Isso confunde aquele espírito. Isso é um estado de torpor, é um estado de confusão. Por isso que a oração, a prece, as boas palavras, fica bem aí, né? Deus abençoe, né? Não fica triste. A gente vai, isso é importante, a prece ajuda. Mas cada espírito é um espírito. Tá? Então eu falo um pouquinho disso aqui, eu sei que vocês estão aí e fala assim para mim, né? O pensamento aí é mais ou menos assim, leia as cartas. Né? Mas eu preciso esclarecer um pouco da doutrina, porque nem todos que vêm aqui são espíritas. Por exemplo, a casa espírita, ali tem uma peruca. 90% aqui já sabe a história.
que às vezes fica assim, eu imagino que passa na cabeça quando olha a peruca. Você fica pensando ali um monte de coisa. Você chega até a pensar que, será que é alguém que desencarnou e largou a peruca aí? E não é, a peruca ela faz parte de um projeto da casa. Que quem tem cabelo comprido aí, ó, quando eu olho o pessoal de cabelo comprido, eu fico feliz, fico só imaginando quando corta. Por quê? Quando corta, vira peruca. E essas perucas são cedidas, doadas às pessoas que passam pelo tratamento do câncer. Aquela é a nossa primeira peruca do projeto. Por isso que ela fica ali. Né? Terça-feira tem a reunião Mães de Luz. Mães de Luz cuida daqueles que estão passando do luto. Né? Mas é para todo mundo. Horário das 5 às 6. Quarta-feira que vem nós temos o estudo da doutrina, das 7 às 8. Então está aberto a todos, das 7 às 8, não tem passe, não tem psicografia, é o estudo. É bom estudar. Isso tudo que a gente fala aqui, a gente vai aprendendo estudando. Você quer ver com carinho? Eu vou falar isso, eu estou quase encerrando, tá? Mas eu preciso para vocês verem como que muitas coisas passam desapercebido pela gente. Todos nós aprendemos na vida, maioria. Quem foi o primeiro morador da Terra? Ninguém fala, eu falo. Adão. Depois, quem foi o segundo morador? Eva. Depois eles tiveram 2 filhos, Caim e Abel. Então, quantas pessoas existiam ali na face da Terra naquele momento? 4. Matemática, hein? Caim matou Abel. Sobraram 3. Está escrito assim, Gênesis capítulo 4. Pode ir lá e ler. Caim sai da terra dos seus pais, vai para uma cidade chamada Nod. Lá em Nod conhece a sua esposa, casa e ela dá luz a um filho chamado Enoque. A minha pergunta é, o que aquela mulher estava fazendo lá naquela cidade se só tinha nós 3 aqui? Aí você vai dizer assim, André, você está dizendo que a Bíblia está errada? Pelo amor de Deus, não. A doutrina ela só diz assim, a terra já era habitada. E tinha alguém perdido ali naquele lugar. Então assim, a gente só precisa, por isso que estudar. Né? Entendeu? Então as quartas-feiras, alternado, uma quarta sim, uma não. Por quê? Porque a partir de agosto a gente estava vindo com a mocidade. Mas a mocidade vai passar para ser um sábado por mês, por enquanto. Tá? E por falar em mocidade, já lembrando, agosto agora, dia 16, tem o seminário da mocidade aqui em Guaratinguetá, aí das Casas Espíritas. Na rede social do centro tem lá, mas é www.diogedemedeiros.org.br, tá? Ali faz a inscrição, é gratuita a inscrição. Tem para os pais, que às vezes os pais é bom participar também, né? Lá das oficinas, para poder... então vai ter para os pais e vai ter para os filhos, tá? Então vai ser sábado, dia 16, se eu não me engano, das 14 às 20. Vai ter um cafezinho no meio da tarde ali, ok? Então, quem puder, quem quiser ir, seja bem-vindo. É só fazer a sua inscrição lá, né? No Facebook e no Instagram do centro tem lá essa divulgação, tá tudo lá certinho. Então, nós temos uma quarta e dia 6 de agosto nós vamos começar um atendimento aqui chamado Entrelaços, desatando os nós da alma. O que é isso? É o acolhimento fraterno. A gente vai fazer uma reunião, né? É o acolhimento fraterno. Só que nós vamos chamar de Entrelaços, desatando os nós da alma. Ok? Acolhemos algumas famílias com cesta básica. Então nós temos um projeto social, né? A peruca, a cesta básica. Nós temos um das gestantes, que nós acolhemos gestante, ela é carente com a cesta básica. No 8º mês recebe o enxoval do bebê. Fralda de pano, tá? Maioria aqui, com exceção das crianças novas que estão aqui, eu posso dizer que 90% de quem está aqui foi criado na fralda de pano.
Ninguém desencarnou por isso. Então o projeto é fralda de pano. Tá? E nós temos, estou encerrando. Qual é o preço de tudo isso? A sua oração, a sua prece. Casa espírita é dai de graça que recebeu de graça. Ah, mas aqui tem uma cantina. Por que eu tenho uma cantina? Aqui é uma casa alugada. Água, luz, aluguel, material. Acho que eu não preciso falar mais nada, né? Entendeu? Então, e da onde a gente mantém? Da nossa rifa, que o Matheus aí vai, ele está louco para livrar a mão dele, e do nosso bazar ali e da nossa cantina. É dali que a gente mantém toda essa estrutura da casa aqui, né? Tá bom? Matheus, vai lá, filho. Oi, gente, boa noite. Eu vou abrir aqui na frente de vocês hoje. Deixa eu só deixar aqui um lado. Por favor. Aí, caso não saia o nome que alguém comprou, eu vou sortear no papelzinho que tá ali dentro da cestinha, tá bom? Dolores. Tânia. Você? Gratidão a todos. Nós vamos fazer a leitura das cartas, tá? Nós vamos fazer a leitura das cartas. Terminou a leitura das cartas, nós vamos fazer a nossa oração. E depois da nossa oração, a gente entrega os recados ou os bilhetes. Recado ou bilhete é quando o ente querido ainda não escreveu, ou já até escreveu, mas através de um espírito amigo chamado Antônio Luiz, ele traz uma informação para a gente, ok? Luiz Henrique, meu filho, o ditado vai ser breve, mas permitir o pai vir trazer o meu abraço a vocês. É ele aqui, ó, senhor. O meu abraço a você, junto da Neve, a sua mãe, e aos seus irmãos. Eu estou bem, filho. Eu sigo aqui, acompanhando vocês aí, porque a nossa separação, ela foi somente física. Eu estou aprendendo muito aqui nesse outro lado. Eu já pude começar a estudar, entendendo sobre a continuidade da vida. Filho, o abraço do pai vai ser rápido, nesse ditado. Mas eu estarei com a permissão retornando para mais notícias. Deus abençoe. Recebe o meu beijo e leva o meu abraço. Desse lado. Luiz Cláudio Silva Lima. Isso é essa hora que a gente bate palma, aí, para quem vem a primeira vez também, é aquela pergunta, né? Por que isso? Quando alguém comemora o seu aniversário, uma das formas da gente parabenizar aquela pessoa é a gente cantando e batendo palma e parabenizando a pessoa. Nesse momento, é aquele momento que a gente, podemos dizer assim, nós estamos parabenizando quem está recebendo e aquele espírito que pôde escrever para ele, tá? Não é, é o André, não, o André é o que, só estou aqui porque estou, né? Mas quem faz tudo não sou eu, ainda tem isso. Então, assim, é para quem recebeu e para quem pôde escrever, tá? Raquel, meu amor, você sabe que é a Raquel aqui, ó. Eu vou falar Raquel porque eu acho que é assim, que é Rachel, mas é Raquel. Você sabe que esse momento, ele é muito especial, porque eu posso vir cuidar de você, da Laís, através dessas linhas. Eu estudei, me preparei para cuidar de vocês, da minha família, mas tão logo a Covid chegou, como se diz, eu fui logo sendo acometido por ela. Mas agora eu entendi que aquele dia eu estaria retornando para esse lado. E a Covid, dentro da medicina, foi o meu bilhete. Não te abandonei, jamais faria isso. Você sabe o quanto é especial. Não foi, porque seria passado. Mas você continua sendo muito especial. Fica bem, seu sorriso, sua alegria, é a minha alegria aqui. Vou pedir que possa levar a Edsla, a minha irmã, o meu abraço aqui desse lado e que ela leve a todos
o beijo especial, porque eu só passei, mas eu sigo vivo. A vida não termina. Vou precisar deixar a caneta. Amo você, sempre. Beijo do esposo. Edisnaider Rocha Pires de Souza. Diego, meu filho, eu estou falando pausadamente na mente do amigo que escreve, para ele poder colocar no papel as minhas palavras. Ao Felipe, aqui obrigado, aqui presente, obrigado por falar ao seu primo desta casa. Aqui a Evelyn, ela está me ajudando. Eu não vou poder demorar, porque eu confesso que é muita emoção esse encontro. Leva para a Geni, o Badi e todos aí esse abraço do José. Diego, eu deixo um abraço grande, filho, mas eu preciso encerrar. José Samar. Kleber, meu filho, sabe que o pai foi recebido pela Chica, o Toninho. Estamos todos juntos, filho. E eles, desde aquele dia que eu fechei os meus olhos aí, já vieram ao meu encontro. E seguimos juntos nesse tempo aqui, desse lado. Eu estou bem, pode ficar em paz. A Marislene, vocês todos, só fizeram o pai muito feliz. Tudo que junto passamos, eu vejo que eu cumpri a minha missão aí. Mas eu não deixei de ser o Geraldo de vocês. Suas palavras, elas chegam até a mim, Kleber. Agradeço cada palavra que me envia. Inclusive, quando eu fechei os olhos, as palavras me traziam conforto. A sua mãe pede para abraçar vocês também. Mas agora eu vou precisar encerrar o ditado. Abraço do seu pai, Geraldo Elias Montarroios. Priscila, minha irmã, eu venho com a avó Nina para trazer o nosso abraço especial. E esse abraço, ele renova, ele fortalece. A avó aqui, às vezes, nós ficamos conversando. E ela fica lembrando quando eu pegava a minha bicicleta e eu ia almoçar com ela. A avó pede para abraçar o pai. Estamos em preces por todos. Beija a Luana. Ela sabe que também é muito especial para mim. Vocês duas sempre foram muito importantes na minha vida aí. Aqui eu peço que Deus abençoe o pai, porque às vezes ele fica pensando lá no passado e até mesmo sobre o que aconteceu. Ninguém tem culpa. Que ele consiga tirar da cabeça. A mãe, nós estamos junto a você rezando. Sabe bem, Pri, eu te amo. A avó, ela está bem do seu lado. Eu vou deixar a caneta. Beijos do seu Tome. Tome Henrique de Moura Molina. O passo acabou? Acabou. Ou ele volta onde? Pede para alguém chamar ele lá. Se não fica limpando, perde. Deu? Tá lá? Acabou, hein? Não?
Bom, eu vou ler depois. Essa aqui é a carta do irmão que está ali. Denga, meu filho. Quando eu falo assim, aqui já fico imaginando como fica a sua cara. Mas eu estou bem. Eu vim agradecer as suas palavras. Só vim para fazer uma correção. Se a minha mãe estivesse aqui, eu estaria. Eu não estaria. Eu estou, meu filho, e eu vim comemorar com você. Recebe meu abraço. Eu estou muito feliz com você, mas também com a sua irmã e seus irmãos. Fico feliz, porque vocês seguem tudo que eu deixei, a união e o amor. Beija eles por mim. O Edgar está comigo também. Mas eu já falei para ele, pode deixar que eu levo o seu abraço, mas o aniversário é meu e sou eu quem vou escrever. Filho, amamos você. Beijos da mãe. Rita Fonseca Silva. Nós vamos fazer a nossa prece para a gente poder entregar os recados. Vamos entregar para ele. Nós vamos fazer a nossa prece para a gente poder entregar os recados. A prece ela é tão importante quanto todo o trabalho do centro. Às vezes, mesmo que eu ainda não recebi uma carta, um recado, ou já tenha recebido, essa é aquela hora que eu sempre falo, eu posso sentir o cheiro, a presença, o toque, às vezes ouvir, até ver, por que não? Né? Então, às vezes, eu falo assim, fecha os olhos, mas muitas vezes a gente tem receio, tem gente que tem receio. Tem gente que está na casa espírita, mas ela tem medo, né? É que nem a água, a gente vai levar água a algumas pessoas, eu já vi gente que tem medo de beber dessa água. Leva a água, a pessoa faz assim. Né? Essa água é a água do galão, água mineral, que a gente compra, põe aqui, leva para quem recebe. A única coisa, André, o que vocês fazem? A única coisa que a gente fala assim, que Deus abençoe a pessoa que estiver tomando dessa água. Tudo isso. Né? Mas tem gente que tem medo, é igual pasto, tem gente que tem medo de ir lá no pasto, tomar água no pasto. Né? É só uma oração, entendeu? Então assim, não tenha medo. Eu aproveito esse momento aqui todas as vezes. Meu pai desencarnado são 15 anos. Se eu tivesse uma carta por ano, eu teria 15 cartas. Eu tenho 2 em 15 anos. Mas eu aproveito todas as vezes esse momento aqui. Então assim, feche os seus olhos. Nós assim agradecemos, que assim seja. O recado é só levantar a mão, que na frente seu Gilson, Dona Maria Lúcia deve estar ali, Raquel de Oliveira Costa, Marta Beatriz Souza Silva, João Paulo Ferreira Souza, Bárbara Correia Castanheira, Fernanda Cruz, Felipe Patrício de Brito. Gente, gratidão a todos. Deus abençoe.